Oi, pessoal. Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo desse capítulo sobre linha de transmissão e a gente aproveita a oportunidade e faz uma breve revisão do que a gente viu sobre esse assunto. Bom, primeiro, a gente começou com a modelagem de uma linha de transmissão. E essa aqui é a figura retirada lá do nosso livro de referência, é, do modelo de um elemento de uma linha de transmissão. Então, um pedaço infinitesimal de uma linha de transmissão. E a ideia é que todos esses parâmetros aqui que descrevem a linha, vão estar distribuídos continuamente ao longo da linha. Então, esse circuito aqui, esse trecho, representa, portanto, um pequeno pedaço infinitesimal da linha de transmissão. Esse daqui em específico é o chamado modelo L, por conta desse formato aqui de L. Tem outros formatos equivalentes também, que no final das contas, ao serem aplicados os limites infinitesimais, todos levariam às mesmas equações. No caso, são as equações do telegrafista, que a gente deduziu utilizando esse modelo aqui em uma das aulas anteriores. Vamos então relembrar brevemente como que isso foi feito. Primeiro, a gente aplicou as leis de Kirchhoff aqui nesse circuito. Bom, aplicando a lei das malhas, a gente obteve essa expressão aqui. E nós tomamos o limite em que o ΔZ tende para zero. Daí essa expressão aqui foi identificada como uma derivada do potencial. A derivada do tempo já aparece aqui. A gente chegou então nessa equação, essa daqui, que acopla o potencial e a corrente de entrada nesse elemento. Só lembrando, V aqui é o potencial na entrada aqui do elemento e I é a corrente aqui de entrada. Então a gente obteve uma equação que acopla essas duas quantidades. E aí, utilizando a lei dos nós, nesse nó aqui, a gente obteve, depois de uma manipulação, essa expressão aqui, que novamente, tomando o limite em que o ΔZ, o comprimento do elemento da linha, vai para zero, a gente chegou nessa equação aqui, que é outra equação acoplada, que envolve a corrente de entrada e o potencial de entrada nesse elemento da malha. Em resumo, a gente teve essas duas equações aqui obtidas, que são as chamadas equações do telegrafista, tá bom? Ou equações telegráficas também. Em alguns lugares pode estar equações do telégrafo. Em geral, equações do telegrafista. Tá? Que são equações diferenciais aqui de primeira ordem, acopladas, que envolvem tanto o potencial quanto a corrente numa linha de transmissão, tá bom? Como funções aqui do tempo e da coordenada z, que é a coordenada que se estende ao longo da linha de transmissão. Bom, e o que a gente fez foi resolver, encontrar uma solução geral para essas equações. A gente fez aqui, passando um pouco mais rápido, algumas manipulações para desacoplar as equações. Chegamos aqui numa equação desacoplada para corrente. Uma equação semelhante a essa é obtida de forma desacoplada para o potencial. E a gente considerou, por simplicidade, que as ondas são harmônicas. A dependência temporal aqui podia ser dada por uma função cosseno, uma senoide. Daí é conveniente a gente utilizar a decomposição fasorial, tanto do potencial quanto da corrente. E aí, nesse caso, as derivadas temporais presentes aqui na equação se tornam simplesmente I vezes ômega, ômega sendo a frequência aqui de operação e I a unidade imaginária. Bom, as equações diferenciais elas se tornam bastante simples, em termos das componentes fasoriais. Aqui o Vs de Z e o Is de Z, tá? A dependência temporal ficou separada aqui nessa função harmônica. E aí as componentes fasoriais são obtidas resolvendo essas equações diferenciais aqui.
São as equações obtidas utilizando notação fasorial a partir daquelas, né? Deduzidas. E que são, como a gente discutiu, né, conforme a gente discutiu, as mesmas equações que a gente precisa resolver para obter uma onda eletromagnética, né, para obter as ondas eletromagnéticas se propagando no espaço livre, tá bom? Com a diferença de que aqui tanto o potencial quanto a corrente são funções escalares, enquanto que lá no caso das ondas eletromagnéticas as funções eram vetoriais, né? No caso, os próprios campos, né? Que a gente teve que fazer uma simplificação para poder não ter que lidar diretamente com a complexidade vetorial dos campos. E é a mesma estrutura, aqui esse menos gama ao quadrado, né? Esse gama é a constante de propagação, que nesse caso depende dos parâmetros da nossa linha de transmissão, no caso a resistência, a indutância, a condutância e a capacitância. Todos esses parâmetros aqui são distribuídos, né, ao longo da linha, portanto são parâmetros por unidade de comprimento, tá? Resistência por unidade de comprimento e assim por diante, tá bom? Então esse gama aqui é a nossa constante de propagação, que tem uma parte real e uma parte imaginária, tá? De forma bastante análoga ao que a gente viu lá no capítulo sobre as ondas eletromagnéticas. Você tinha exatamente a mesma estrutura, separava o gama em parte real e parte imaginária. A parte real aqui também vai estar associada com atenuação das ondas de tensão e de corrente se propagando na linha. E o beta é a constante de propagação. Aliás, a constante de fase, né? A constante de propagação é o gama inteiro. E o beta é a constante de fase. Bom, e aí as soluções dessas equações diferenciais, elas são equações de segunda ordem, coeficientes constantes, homogêneas, lineares. Então são equações simples de serem resolvidas, tá? São equações aqui que a gente chama de equações do oscilador harmônico, e as soluções delas são dadas por exponenciais, tá? No caso, essas duas exponenciais aqui, exponencial de menos gama z, exponencial de gama z. Daí a solução geral vai ser uma combinação linear das duas. Então, a solução geral para a equação do potencial vai ser essa combinação, e como a equação para a corrente é exatamente a mesma, né, a solução vai ter, portanto, a mesma estrutura. A única coisa que vai mudar são as constantes arbitrárias aqui de integração que surgem, né, resolver a equação diferencial. Então, essa aqui é a solução geral do potencial, essa daqui é a solução geral da corrente, tá? A gente então precisa fixar quem são essas constantes aqui, utilizando as condições de contorno, né, ou condições iniciais fornecidas no problema. Bom, se a gente quiser escrever explicitamente o potencial, né, e não a componente fasorial do potencial e da corrente, a gente pode tomar a parte real aqui da solução geral, né, substituindo quem é o gama, né, a parte real, a parte imaginária. Então a gente fez essa manipulação aqui, então, seguindo um pouco mais rápido. E a gente chega nessa forma final aqui, que você tem uma onda que se propaga no sentido positivo aqui do eixo Z, se o eixo Z aponta para a direita, né, por convenção, essa parte aqui da solução representa uma onda se propagando para a direita, e essa parte aqui da onda da solução representa uma onda se propagando para a esquerda, né, no sentido do eixo, no sentido negativo do eixo Z, tá? O alfa aqui aparece como a constante de atenuação para todos esses elementos, e o beta aqui como a constante de fase. A frequência de operação aparece aqui multiplicando o tempo, né? Então exatamente a mesma estrutura, né, que a gente obteve de soluções para o campo elétrico e para o campo magnético, né? Tem um paralelo, né, entre o potencial e o campo elétrico, obtido no capítulo anterior, e a corrente e o campo magnético, também obtido no capítulo anterior. A diferença aqui é que a gente não está desprezando esse termo, né, já que a linha de transmissão vai ter um comprimento finito, então não há razão para desprezar esse elemento aqui já de cara, né? No caso das ondas eletromagnéticas a gente desprezava, porque esse elemento aqui era problemático quando Z vai para infinito, né?
Aqui, como o Z não vai para infinito, o valor de Z é no máximo o comprimento da linha, então esses termos aqui não vão ser desprezados. Essas aqui são as soluções gerais, né, das equações para o potencial e para a corrente, conforme a gente obteve, né, e discutiu nas aulas anteriores. Bom, no capítulo sobre o campo eletromagnético, a gente definiu a chamada impedância intrínseca do meio material no qual a onda eletromagnética estava se propagando, né, que é o que a gente chamou de eta. Foi definido como a razão entre a amplitude do campo elétrico e a amplitude do campo magnético. De forma análoga, a gente definiu também a razão aqui entre a amplitude da onda de tensão e da onda de corrente com uma impedância, que aqui a gente chamou de impedância característica da linha de transmissão. Tá? Então, a razão entre o V0 e o I0 é o que a gente vai chamar de impedância característica. E a gente obteve uma expressão para a impedância característica de uma linha de transmissão geral, né, em termos dos seus parâmetros, né, o R, o L, o G e o C. Então, vamos passar brevemente aqui também. Né? O que a gente fez? A gente pegou as equações do telegrafista, substituiu as soluções obtidas, né, que vão depender das constantes aqui, V0 e V menos, I0 e menos. Tá? Então substituiu o V aqui e o I aqui. Do outro lado, né, a gente substituiu o I e o V, as equações aqui estão na forma acoplada. E a gente, depois de fazer várias simplificações, passando rapidamente aqui, dividindo, né, uma equação pela outra, se a gente divide aqui essa equação, divide aliás, dividindo uma equação pela outra não, né, tomando essa primeira equação e dividindo o V0 pelo I0, passa o V0 para cá dividindo, a gente vai obter uma expressão em termos de gama e de R e de L. A partir da outra a gente vai obter a mesma razão, só que em termos de G e de C. Então juntando as duas, aí sim, né, tá aqui é que a gente vai obter a partir da primeira, e a partir dessa terceira aqui a gente vai obter essa outra expressão. E aí, se a gente multiplica, você vai ter a impedância ao quadrado, aqui você vai simplificar a dependência no gama, e você chega finalmente nessa expressão aqui para impedância característica de uma linha de transmissão. Então, a gente pode, de maneira geral, dizer que uma linha de transmissão qualquer pode ser caracterizada pela sua impedância característica, que é essa expressão aqui, e pela constante de propagação, que é o gama. Tá? E são dois parâmetros que envolvem todos os parâmetros distribuídos da linha, né? O R, o L, o G e o C. Então, é o que a gente tinha aqui. Né? Qualquer linha de transmissão vai poder ser caracterizada completamente aqui por esses dois parâmetros, tá? Constante de propagação, impedância característica. Todas elas dependem aqui dos parâmetros distribuídos, tá? São 4 os parâmetros distribuídos, mas como eles estão vinculados, né, você tem duas equações aqui vinculando esses parâmetros, você tem 2 graus de liberdade, né? Você, portanto, precisa somente de 2 parâmetros para caracterizar completamente a linha de transmissão. No caso, são esses dois aqui. E a gente discutiu brevemente, né, no final da última aula, alguns casos particulares. Primeiro, uma linha de transmissão sem perdas, em que a resistência dos condutores era zero e a condutância do isolante entre os condutores era zero também. Ou seja, não há perdas, né, da corrente que se propaga ao longo dos condutores, com R sendo zero, e não há corrente entre os condutores através do dielétrico, né, através do isolante. Portanto, toda a energia, né, vai se propagar ao longo da linha sem nenhum tipo de perda, né, sem nenhum tipo de dissipação. Nesse caso, portanto, não vai haver atenuação da onda ao se propagar na linha de transmissão. Bom,
a gente obteve aqui as expressões simplificadas para constante de propagação e para impedância característica no caso de uma linha sem perdas. Então você aplica esses dois parâmetros aqui iguais a zero, aí você tem essas formas aqui simplificadas, né? No caso, a constante de propagação só vai ter a parte imaginária, né? Vai se tornar um imaginário puro, ou seja, o alfa vai ser zero, e, portanto não vai haver atenuação como era de se esperar, né? Já que a gente está lidando com uma linha sem perdas. Você só vai ter aqui a constante de fase. E a impedância característica se torna um valor real, né? Não tem parte imaginária, né? É uma impedância puramente resistiva. Bom, outro caso particular que a gente considerou foi uma linha sem distorção, chamada linha sem distorção, que é uma linha na qual os parâmetros, né, distribuídos satisfazem essa relação. A razão entre a resistência e a indutância, que são os parâmetros distribuídos ao longo da linha, né, em série com a linha, é igual à razão entre a condutância e a capacitância, que são os parâmetros que se distribuem em paralelo ao longo da linha, né? Se a gente voltar aqui para o início, na nossa figura, a gente vê que o R e o L se distribuem em série ao longo da linha e a condutância e a capacitância se distribuem em paralelo ao longo da linha, tá? Lembrando que a linha de transmissão vai ser uma sequência de muitos desses elementos aqui em cascata conectados. Tá? Voltando então para cá. Bom, e aí, substituindo, né, utilizando essa relação entre os parâmetros distribuídos nas equações que a gente obteve para o gama e para o Z0, as constantes, né, que caracterizam a linha de transmissão também passam a ter formas simplificadas. O alfa aqui é dado pela raiz de G vezes R, e o beta passa a depender da frequência angular linearmente. Tá? Então, vai haver atenuação nesse caso, né, diferente do caso da linha sem perdas. No caso da linha sem perdas, não tem atenuação. O alfa aqui é igual a zero. Né? O gama é um imaginário puro. Né? E o beta, o valor de beta, ele depende linearmente aqui da frequência. Tá? Isso significa que o beta, dependendo linearmente da frequência, significa que a velocidade de fase, né, a velocidade com que a onda vai se propagar na linha, ela não vai depender da frequência. Então, se você tiver uma linha com várias frequências operando ou com uma faixa de frequências operando, a velocidade vai ser a mesma para todos, no caso de uma linha sem perdas. A linha sem distorção é uma linha que vai haver perdas, ou seja, tem atenuação, mas mesmo tendo atenuação, o beta depende linearmente da frequência, fazendo com que a velocidade de fase, nesse caso, também não dependa da frequência. Tá? E aí, essa é a situação que a gente diz que não há distorção, né? Já que todos os modos aqui que operam na linha de transmissão se propagam com a mesma velocidade. Além disso, apesar de haver atenuação, a atenuação não depende da frequência. Isso significa que todos os modos operando na linha vão sofrer exatamente a mesma atenuação. Daí, essa combinação de parâmetros aqui, se você constrói uma linha de transmissão com os parâmetros satisfazendo essa relação, essa linha não vai ter distorção, tá? Porque a atenuação não vai depender da frequência e nem a velocidade de fase. Todos os modos têm a mesma atenuação, a mesma velocidade de fase. E aqui é uma tabela, né, que a gente é a mesma tabela que tem lá no livro, né? A gente mostrou quais são as expressões aqui, no caso geral, né, para uma linha geral, com perdas, com distorção, qualquer que seja, né, a constante de propagação é dada por essa expressão e a impedância característica dada por essa expressão aqui. Bom, nos casos em que não há perdas, a constante de propagação passa a ser um imaginário puro, com o beta dependendo linearmente da frequência, e a impedância característica passa a ser puramente resistiva, né, é um número real.
E sem distorção também. No caso sem distorção, a impedância é puramente resistiva. Nesse caso, a atenuação vai ser diferente de zero, portanto, vai haver perdas na linha sem distorção. Só que a atenuação não vai depender da frequência. E o beta, que é o mesmo aqui do caso sem perdas, né, depende linearmente da frequência, fazendo com que a velocidade de fase seja a mesma, né, para qualquer frequência. E aí, finalmente, a gente vai poder entrar na parte nova, né, que a gente não viu ainda nas aulas. Né? A gente vai discutir a chamada impedância de entrada. Bom, essa daqui é uma figura retirada do livro, né, figura 11.6, que mostra uma linha de transmissão, essa daqui, que tem um comprimento L. Você define o eixo Z aqui como sendo um eixo na horizontal apontando para a direita. A origem você alinha aqui com o início da linha, ponto de entrada da linha você define como sendo Z igual a zero, e o final da linha você define como sendo Z igual a L. Tá? Portanto, a linha aqui vai ter um comprimento L. Na extremidade aqui da esquerda você acopla um gerador e na extremidade da direita você acopla uma carga, tá? Que vai consumir aqui a energia, né, a potência fornecida por esse gerador. Tá? E a gente vai considerar aqui genericamente uma carga sem especificar, né, qual é o tipo de carga. Tá bom? Essa carga vai ser caracterizada aqui por uma impedância, que é esse ZC, a impedância da carga. Aqui a corrente que vai atravessar a carga, né, a impedância da carga. E o potencial aqui nas extremidades da carga. Tá? O potencial aqui na entrada da linha vai ser V0 e a corrente de entrada aqui vai ser I0. O gerador aqui ele tem uma amplitude VG e a impedância aqui do gerador é dada por ZG. Bom, o que a gente chama aqui de impedância de entrada, como é representado aqui, na verdade é como o gerador enxerga essa combinação da linha com a carga. Então, você pode trocar de forma equivalente a própria linha de transmissão com a carga pela impedância de entrada de forma equivalente. Então, a figura B aqui é o circuito equivalente da linha de transmissão. Então, o equivalente da linha de transmissão combinada com a carga vai ser a impedância de entrada, tá bom? Do ponto de vista aqui do gerador, a linha com a carga, né, pode ser representada de forma equivalente por uma única impedância, que é essa impedância de entrada. E o que a gente vai fazer aqui é obter uma forma geral, né, uma fórmula geral de escrever qual que é a impedância de entrada, né, de uma linha, dados aqui os parâmetros característicos da linha, né, no caso o gama e o Z0, né, a constante de propagação e o Z0, o comprimento da linha, L, além da impedância da carga também. Então, como obter a impedância de entrada, né? Como escrever a impedância de entrada em termos de gama, de Z0, da impedância da carga e do comprimento da linha. É isso que a gente vai fazer, então. Bom, a gente obteve a solução geral para as equações do telegrafista, né? Ou equações telegráficas, que são essas daqui. E aí elas dependem de constantes arbitrárias, que são essas, deixa eu marcar aqui com uma cor diferente, para indicar que isso que está sendo marcado de amarelo são constantes arbitrárias. Você resolveu a equação diferencial, mas você ainda não aplicou nenhuma condição de contorno, nenhuma condição inicial para fixar o valor dessas constantes arbitrárias. Tá? E aqui, convenientemente, a gente já escreveu as constantes arbitrárias da corrente, né, em termos das constantes do potencial, utilizando a impedância de entrada aqui, a impedância característica, perdão, né? Daí, por isso ficou o sinal de menos aqui. Bom, primeiro, né, as condições de contorno elas podem ser dadas
e mais de um local. Por exemplo, você pode fornecer quem é que é a tensão de entrada aqui na linha e a corrente de entrada. Então, você pode fornecer qual é o valor da tensão e da corrente para Z igual a zero. Digamos que sejam V0 e I0, a tensão e a corrente para Z igual a zero. Então, nesse caso, se forem fornecidos a tensão e a corrente aqui, como é que a gente pode escrever essas constantes arbitrárias, V0 e V- em termos da tensão e da corrente na entrada da linha? Tá? Então, digamos que tenha sido fornecido aqui para Z igual a zero, deixa eu colocar explicitamente que isso aqui é para Z igual a zero. Você tem que o potencial para Z igual a zero é dado um V0, é dado como V0. E esse é um valor fornecido, tá? Vai ser um valor que a gente conhece. E a corrente na entrada aqui vai ser o I0, um valor conhecido também que a gente conhece. Então, a gente substitui Z igual a zero nessas duas equações aqui, e quando o Z é igual a zero, isso aqui vai ser o V0, isso aqui vai ser o I0. Fazendo isso, então, a gente obtém isso daqui. Deixa eu já colocar a forma final. Tá? Quando eu faço Z igual a zero, voltando para cá, todas essas exponenciais aqui vão ficar exponencial de zero, que vai dar 1. Então, essas exponenciais todas aqui se tornam 1. E aqui vai ficar V0. Então, o V0 vai ser o V0 mais o V0 menos. E de forma semelhante aqui para o I. Então, a gente vai ter isso daqui. O V0 é o V0 mais o V0 menos. E para o I, você vai ter o V0 mais sobre Z0 menos o V0 menos sobre Z0. Aí você pode passar o Z0 para cá, né? Que é o que está aqui. Estava no denominador, você coloca ele em evidência e passa multiplicando aqui o I. Então você tem essa expressão para a soma dos V0 mais e V0 menos. Aí lembrando, eu vou colocar aqui em amarelo de novo para destacar que esses são os parâmetros arbitrários que a gente precisa fixar. Tá? Então, se a gente somar essa equação com essa daqui, o V0 mais, aliás, o V0 menos, que aqui é positivo e aqui é negativo, vão se cancelar e desse lado, do lado direito, vai ficar duas vezes o V0 mais. Aí você passa esse 2 dividindo, você obtém que o V0 mais é dado por essa expressão. Agora já em termos de parâmetros que são conhecidos, né? A tensão de entrada, a corrente de entrada e a impedância característica. Da mesma forma, se você subtrair as duas expressões, você vai matar aqui o V0 mais, vai sobrar duas vezes o V0 menos, e aí simplificando você chega nessa expressão, dada também em termos dos parâmetros conhecidos. Tá? E aí, se a gente pegar a solução geral, essa daqui, e copiar para cá, a gente poderia substituir já aqui o V0 mais só ajeitar aqui e o V0 menos. Opa, aqui pronto, finalmente. E aí você teria a solução, né, que é uma função que descreve o potencial em cada ponto da linha para cada valor de z, completamente dada em termos de parâmetros que são fornecidos. Você sabe quem é o V0, o Z0 e o I0. Se você fornece o valor de z, né, você sabe também quem é o gama, né, da linha, é um parâmetro fornecido também. Você consegue calcular o potencial, né, em qualquer z, né, em qualquer ponto z da linha. E a mesma coisa para a corrente, né? Então você tem a corrente e o potencial sendo dados em qualquer ponto da linha. Bom,
E o que é que isso tem a ver, né, com a impedância de entrada por enquanto, né? Isso só para fixar que a gente pode, dadas as condições de contorno do problema, obter a solução que se ajusta às condições de contorno fornecidas, né? Se as condições forem fornecidas no gerador, né, na entrada da linha, você pode obter o potencial e a corrente em qualquer ponto da linha dado por essas expressões aqui. Bom, se a gente aplica as leis de Kirchhoff nesse circuito equivalente, né, a queda de tensão aqui na impedância do gerador mais na impedância de entrada tem que ser igual à tensão aqui fornecida pelo gerador. Então, aplicando isso, né, a tensão, né, no gerador vai ser a corrente, né, que passa pela impedância do gerador. A tensão na impedância de entrada vai ser a corrente que passa pela impedância de entrada, que no caso é o zero nos dois casos, né? Isso tem que ser igual à tensão fornecida pelo gerador, né? Aí o zero é o mesmo aqui, é a mesma corrente que atravessa as duas impedâncias. Então, você pode colocar essa corrente em evidência. Você vai ter então essa soma aqui das duas impedâncias, passa dividindo, você tem quem é o I0 em termos das impedâncias do gerador e da impedância de entrada. E aplicando a lei de Ohm na impedância de entrada, né, que é a tensão aqui nos terminais da impedância de entrada, que é o V0, isso tem que ser igual à impedância de entrada vezes a corrente, que é o I0. Então o V0 é igual ao Z de entrada vezes o I0. Tá? Tensão, Z de entrada e zero. Mas o I0 a gente já obteve aqui, né? Essa razão entre potencial, tensão do gerador e a soma das impedâncias. Você substitui, então, encontra essa expressão aqui, tá? Pro V0 em termos da impedância de entrada. Então você tem aqui uma fórmula, né? Você tem fórmulas que conectam a impedância de entrada com a corrente de entrada e o potencial de entrada na linha, tá? Essas equações aqui no livro são as equações que vão desde a 11.24 até a 11.29, né, da seção 11.4 do livro de referência, tá? Só que deduzidas aqui com um pouco mais de detalhamento, né? O que tem lá no livro é mais breve, né? Tá, então, aqui as expressões, né, que a gente obteve relacionando o potencial e a corrente de entrada com a impedância de entrada. Bom, as condições, né, que foram fornecidas aqui para você obter essa solução, essas soluções aqui para tensão e para corrente, são condições fornecidas na entrada da linha, né, na extremidade do gerador. Voltando para cá, né, se forem fornecidas... Cadê a figura? Só um segundo. Aqui. Se forem fornecidas as condições aqui. Agora, em vez de terem sido fornecidas as condições aqui, nessa extremidade, podem ter sido fornecidas as condições nessa outra extremidade aqui, né? Ou no ponto intermediário aqui da linha, né? Mas vamos considerar que as condições aqui foram fornecidas na outra extremidade, na extremidade da carga da linha de transmissão, ou seja, na extremidade em que Z é igual a L. E digamos que a tensão aqui seja VC, a tensão na carga, e a corrente que está passando aqui pela carga seja IL. Tá? Eu vou chamar de IC, acho que aqui esse IL é só por uma falta de tradução, né? Está chamando de C para representar aqui a carga, né? É que ele manteve L provavelmente por causa de load, né? Tradução do inglês, né? Eu vou chamar de IC aqui também. Então, vamos lá, né? Se as condições fornecidas na saída, na extremidade da carga, forem dadas, aí o que é que vai mudar? Vamos ver. Essas aqui são as condições que foram dadas na extremidade do gerador. Se fossem dadas as condições para Z igual a L, aí vamos chamar isso aqui de V da carga, e a mesma coisa para corrente, isso aqui vamos chamar de corrente.
da carga, a gente pode escrever a solução geral em termos desses valores fornecidos aqui. Basta de novo pegar a solução geral, que está aqui. Vamos pegar a solução geral, trazer para cá. Deixa eu só tirar esses nomes aqui. Pronto. E a gente vai fazer então, nessas duas equações, z igual a L. Então, onde tem z, a gente vai substituir por L. Vai ter L aqui, aqui, opa, aqui. Tem z aqui também. Vou colocar z igual a L. Aqui, z igual a L. Tem z aqui também. E só mais um z aqui. Pronto. E aí, essas aqui são as condições que foram fornecidas. A tensão na saída é simplesmente VC. Isso daqui eu vou substituir por VC. E isso daqui, que é a corrente na saída, eu vou chamar de IC. Eu posso convenientemente pegar a impedância característica, que é comum nas duas parcelas, e passar para cá multiplicando. Eu posso tirar daqui e daqui. Pronto. Então tenho essas duas expressões aqui. O que a gente vai fazer é somar as duas equações. Então, somando as duas, quando a gente somar, esse termo aqui é exatamente igual a esse, só que tem sinal oposto, portanto ele vai se cancelar. Esses dois são idênticos, então vai ser igual a duas vezes ele. Aqui, esse aqui vai cancelar, esse aqui vai multiplicar por 2. E aqui vai ficar VC mais... vai ficar isso daqui. Soma o lado esquerdo aqui, vai dar isso. Soma o lado direito, esse aqui aparece duas vezes, multiplica por 2. Esses tem sinais opostos, cancelam. Você passa então o, esse 2 aqui dividindo, passa essa exponencial dividindo também. Só que para colocar, você pode colocar a exponencial para cima, né, de novo para o numerador, trocando o sinal. Então aqui fica mais, né? E esse 2 eu passei para lá. Aí vamos colocar esse v aqui só para o outro lado, porque ele já está isolado. Então você já tem aqui a expressão para o v0 mais. Tá? Então é meio da tensão na carga, mais impedância característica, vezes a corrente na carga, vezes essa exponencial aqui. Depende do comprimento da linha, depende do parâmetro constante de propagação. Tá? Completamente determinado, porque você conhece todos esses parâmetros aqui. Para obter o V0-, você subtrai essas duas equações aqui. Então, subtraindo as duas, aí você vai chegar, eu já vou colocar direto aqui, numa expressão bastante semelhante para o V0-, o que vai mudar é esse sinal relativo aqui, que vai ficar menos, e o sinal da exponencial, que vai ficar menos também. Tá? A mesma coisa. Daí você substitui essas duas expressões na solução. Vamos de novo pegar aqui. Solução, cadê? Está aqui. Você tem finalmente você tem a solução esse aqui é o V0 mais. Esse daqui é o V0 menos. E o V0 mais. Opa, perdão, aqui é o V0 menos. Eu copiei daqui. Esse é o V0 menos. O V0 mais é o que tem um sinal relativo positivo aqui.
E faltou aqui a exponencial. Então, colocando a exponencial que faltou aqui, faltou aqui também. E o V0 menos, o V0 menos já foi, né? Então, o V0 mais, esse daqui, você coloca aqui. Bom, posso colocar essa exponencial para cá, só para simplificar. Você não tem aí as equações que vão escrever o potencial e a corrente em qualquer ponto da linha, dadas as condições na extremidade final da linha, né, que está ligada na carga. Desde que você conheça, né, quem é a tensão e quem é a corrente na extremidade da carga. Tá? E tudo vai depender, obviamente, né, naturalmente, da impedância característica e da constante de propagação, que são os parâmetros característicos, né, da linha de transmissão. A impedância de entrada, na verdade, né, a impedância de entrada, ela pode ser calculada em qualquer ponto da linha, né? Pode ser determinada em qualquer ponto da linha. Basta você dividir a tensão pela corrente. Tá? Então, a impedância de entrada é o V naquele ponto Z dividido pelo I no mesmo ponto Z. Tá? Aqui eu estou omitindo, mas para colocar explicitamente é a componente fasorial. Tá? Para qualquer valor de Z. Inclusive para Z igual a zero, né? Que é na entrada, né? Inclusive para Z igual a zero. Bom, para Z igual a zero vai ser a tensão na entrada, né, dividida pela corrente na entrada. E de novo, né, você tem aqui quem é a solução para qualquer Z. Vou trazer de novo para cá. Esse aqui é o potencial e isso daqui é a corrente. Aí na corrente você tem o Z0, né? Dividindo aqui ambos os termos, eu posso colocar esse Z0 aqui para cima, multiplicando todo mundo. Multiplicando aqui. E aí, claro, né, quando eu faço Z igual a zero, todas essas exponenciais aqui elas se tornam iguais a 1. Então, a impedância de entrada aqui, dados os valores para Z igual a zero, vai ser a impedância característica multiplicada pela soma aqui dessas constantes dividido pela diferença, né, as constantes obtidas, né, fornecidas no resolvendo a equação diferencial. Bom, essas constantes aqui, né, a gente pode substituir, por exemplo, o valor de V0 mais e de V0 menos que a gente obteve sendo dadas as condições na carga, que são esses dois aqui. Vamos substituir então aqui. Deixa eu só tirar mais uma vez. Isso daqui eu vou deixar guardado, que é a solução geral. E isso eu coloco para cá. Tá. Bom, esse aqui é o V0 mais e o V0 menos, obtidos sendo fornecidos as condições na carga. Vamos substituir esses dois aqui, nessas expressões, né, para a gente obter quem é
a impedância de entrada, dados esses parâmetros todos aqui, né? Então, substituindo aqui dentro, a gente vai ter o seguinte, aqui eu já posso tirar isso daqui. Bom, no V01, tá todo mundo dividido por 2. Esse 2 aqui eu posso colocar como sendo meio, multiplicando tudo isso. E aqui a mesma coisa, posso colocar como sendo meio multiplicando tudo isso, porque não vai fazer diferença que no fundo esses fatores de meio aqui vão todos se cancelar. Esse tem meio, esse tem meio, esse e esse tem meio, você coloca todos eles em evidência e simplifica, né? Então esse meio aqui vai acabar indo embora. Então eu já nem vou colocar o meio para cá para baixo. Você vai ter esse aqui e no lugar do V0 menos seria esse daqui. Aí o V0 menos aparece aqui também, o denominador, só que ele está negativo. O V0 mais aparece aqui também. Eu não copiei o meio, aliás, o meio veio sobrando aqui, né? Eu não copiei esse meio nos outros, porque nesse ponto aqui eles iam ser simplificados. Então a gente pode manipular aqui essa expressão para obter uma forma mais amigável, né? Para simplificar, eu posso passar esse Z0 aqui dividindo a impedância de entrada. Então vou ter a impedância de entrada dividido pela impedância característica. E aí posso distribuir esse monte de exponencial, né, para cá e para cá. E esse para cá e para cá. Daí esse parênteses não é mais necessário, nem esse nem esse daqui. Aqui também posso distribuir para cá e para cá. E a outra exponencial também posso distribuir aqui para cá e para cá. Aí, esse parênteses eu posso tirar sem problema nenhum. Esse daqui você tem que tomar cuidado com o sinal, que ele se distribui para todo mundo. Ele vai ficar mais, aí troca o sinal de todo mundo aqui dentro. Esse fica menos, esse fica mais. Daí eu posso tirar o parênteses aqui agora, permanecendo o sinal de menos aqui. Tenho essa expressão. Aí agora eu posso juntar os termos que tem o potencial na carga e os termos que tem a corrente na carga. Então vamos ajeitar isso aqui. Esse termo aqui, que tem o potencial na carga, eu vou trazer para cá, inverter essa ordem e colocar o VC em evidência. Esse VC aparece aqui e aqui eu coloco em evidência. Esse daqui eu posso colocar o Z0 e C em evidência, que aparece aqui também multiplicando os dois termos. E até aqui. Bom, eu posso fazer a mesma coisa no denominador, né? Vamos fazer aqui. Vou trazer esse VC para cá. E vou colocar o VC aqui em evidência. Sai daqui também. E aqui, finalmente, o Z0 e C em evidência. Bom, poderia parar por aqui, mas ainda é possível fazer mais algumas simplificações, né? Que o Z0 da carga, por exemplo, não, aliás, a impedância da carga é o VC dividido pelo IC, né? Voltando aqui para a figura, aqui, né? Aplicando a lei de Ohm aqui, né? O potencial nas extremidades aqui da impedância da carga é igual a corrente vezes a impedância, né? Então VC é igual a IC vezes EC. Vou escrever isso lá. VC é igual IZ. Tá? Que é a lei de Ohm aqui.
Esses parâmetros todos aqui se relacionam dessa maneira, tá? Ah, e aí pode ser conveniente, né, você ah, escrever todo mundo em termos, por exemplo, do IC. Aqui onde tem o V da carga, eu posso colocar o seguinte, né, deixa eu só organizar, né, sabendo que isso daqui é verdade, né? Obtemos o seguinte. Aí no lugar da potencial nas extremidades da carga, eu vou colocar isso daqui. Aí o que acontece, né? A corrente, né, que passa na extremidade da carga, a corrente que passa pela carga, aparece aqui comum em todos os termos. Posso colocar em evidência e simplificar. Então, fazendo isso, né, toda essa corrente na carga aqui simplifica. Então, no final das contas, a fórmula da impedância de entrada não vai depender nem da corrente nem do potencial, mas sim da própria impedância característica e da impedância da carga. Tá? Aí aqui a gente pode colocar no numerador esse parênteses aqui em evidência. Vamos fazer isso separado. Esse parênteses aqui a gente vai colocar ele em evidência. Só que nesse outro aqui não tem, né? Para ser posto em evidência, então a gente coloca ele aqui. De modo que se eu multiplicar esse numerador aqui, né? Por esse termo, eu volto a ter o que eu tinha antes aqui. E se eu multiplicar por esse, ele vai simplesmente cancelar o denominador e vai sobrar o Z0 com o que eu tinha antes. Tá? No denominador, eu vou fazer a mesma coisa, só que colocando em evidência esse daqui. Então, eu vou colocar em evidência esse. Ele está no denominador, então eu vou colocar aqui. Nesse daqui, como não tem, aí eu coloco para poder simplificar. Tá? E aí, só para manter a estrutura do numerador, vou colocar isso para depois. Escrever como sendo a segunda parcela, já que não faz diferença a ordem. Tá? E aí esse numerador e esse denominador são iguais, no final das contas você pode simplificar aqui. Então você tem essa expressão para a razão entre a impedância de entrada e a impedância característica. A gente pode identificar essa razão aqui entre essas exponenciais. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um pouco de zoom aqui. Essa razão é como a gente define a função tangente hiperbólica. Se vocês forem lembrar lá da definição da função tangente hiperbólica, isso daqui é a tangente hiperbólica de gama L. Então, isso daqui é a tangente hiperbólica de gama vezes L. Tá? Então, toda essa expressão que estava lá é a tangente hiperbólica de gama vezes L. E a mesma expressão que aparece no denominador. Isso aqui também é a tangente hiperbólica de gama vezes zero. Posso passar o Z0 para cá, multiplicando de novo agora, né? E vou só colocar um colchete aqui, porque essa é a nossa fórmula final. Essa é a impedância de entrada, né, para uma linha geral, né, uma linha com perdas geral. Essa é a fórmula para a impedância de entrada de uma linha de transmissão geral, incluindo as perdas, né, com perdas. Então, essa fórmula aqui que a gente vai utilizar quando a gente quiser obter qual que é a impedância de entrada de uma linha de transmissão. A gente vai fazer depois um exercício, isso vai ficar num vídeo separado,
e vai utilizar essa fórmula aqui. E nota, ela depende da impedância da carga, que a princípio vai ser fornecida, da impedância característica da linha, que vai ser fornecida também, do gama, que é a constante de propagação da linha, que é fornecida também, e o comprimento da linha. Então, a impedância de entrada depende dos parâmetros da linha, comprimento, constante de propagação, impedância característica, e da impedância da carga. Então, dados esses parâmetros todos, você consegue obter quem que é a impedância de entrada, né? Que é, entre aspas, ali, a impedância que o gerador está enxergando, né? Você conectado com a linha, né? O gerador ele não vai perceber a carga separado, né? Ele vai perceber a combinação da linha com a carga, e aí o equivalente dessa combinação é a impedância de entrada, que é isso daqui. Então, para todos os efeitos, é como se o gerador tivesse ligado diretamente a uma impedância dada por essa expressão aqui, uma vez que você conhece quem são os parâmetros da linha. Tá? Só para a gente finalizar, a gente pode discutir aqui um caso particular da linha sem perdas. Né? Para caso particular, uma, uma linha sem perdas. Bom, a, a gente já tem quem é o gama aqui, né, para uma linha sem perdas. É só a gente revisitar aquela tabela que está aqui em cima. A constante de propagação para uma linha sem perdas, esse daqui é o gama. Então, vamos levar para lá. Tá? Não tem o alfa, né? Não tem atenuação na linha sem perdas, e aí o gama vai ser, portanto, um imaginário puro. Tá? Isso daqui tudo é o beta, né? Aqui está J. Estou misturando as notações aqui. Né? O livro usa J, eu utilizo I. Ficou uma notação misturada. Né? Então, onde tem esse J lá em cima, vocês podem entender como sendo I. Tá? Eles representam a mesma coisa, que é a raiz quadrada de menos 1. E aí, isso tudo aqui é o beta. Então, para simplificar, vamos só colocar o beta, né? Lembrando que o beta é aquele parâmetro que depende linearmente da frequência, né? Na linha sem perdas. Tá? E o Z0, né, é um número real, né? Ele perde a parte imaginária. Então, se você substituir isso daqui dentro dessa fórmula, você vai ter o seguinte: no lugar do gama você vai colocar I vezes beta, aqui e aqui. Ah, bom, e a tangente hiperbólica de um número imaginário puro, que é o que tem aqui, é simplesmente, né, isso daqui, né, sabendo que a tangente hiperbólica de I vezes beta, beta aqui sendo um número real, é I vezes a tangente, não a tangente hiperbólica, de beta. Então, você tem essa conexão aqui entre a tangente hiperbólica e a tangente usual quando envolve um número imaginário puro. A tangente hiperbólica de um número imaginário puro é I vezes a tangente de beta, né? Que é a parte imaginária desse número. É como se você pudesse tirar esse I de dentro da tangente e a tangente vira a tangente usual. Tá? Na verdade é exatamente isso, não é como se você pudesse fazer isso, é exatamente isso. Daí você pode então tirar esse I, colocar para cá, e aqui essa tangente vira a tangente usual. E aqui a mesma coisa, I vezes a tangente usual. Tá? Então essa daqui é a forma. Tá faltando L, né? Faltando L aqui. Esqueci do L, vamos devolver o L que está faltando. Agora sim, essa daqui é a fórmula para a impedância de entrada no caso de uma linha sem perdas, né? Essa impedância de entrada para uma linha sem perdas.
tá? E aí, como aqui é a tangente usual, né, você vai ter a impedância de entrada como sendo uma função periódica no comprimento aqui da linha de transmissão, tá? Então, essa fórmula da impedância de entrada aqui que a gente acabou de deduzir, nesse caso particular, ela está mostrando que a impedância de entrada ela tem uma dependência periódica com o comprimento L da linha de transmissão, tá? Que é a distância que o gerador está da carga, né? É o comprimento da linha. E só para finalizar também, esse parâmetro aqui que está dentro da tangente, beta vezes L, ele é usualmente chamado, né, de comprimento elétrico da linha, tá? O parâmetro beta vezes L é às vezes chamado comprimento elétrico da linha de transmissão, tá? Comprimento elétrico. Então, quando você estiver lidando com uma linha de transmissão, com algum problema envolvendo uma linha de transmissão e você ouvir o termo dado o comprimento elétrico da linha, você já sabe que está se referindo ao produto entre o beta, que é a constante de fase, e o comprimento da linha, tá? Como é um ângulo aqui, ele pode estar expresso tanto em graus quanto em radianos, tá bom? Bom, o restante do conteúdo vai ficar num vídeo separado, tá? A gente vai discutir coeficiente de reflexão da tensão, né, na linha de transmissão, tanto na carga quanto no gerador, e vai discutir também a definição de um parâmetro que a gente chama de razão de onda estacionária. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, no qual a gente vai resolver um exercício também. Tá? No próximo a gente vai resolver um exercício completo envolvendo todo esse assunto de linha de transmissão que a gente viu até aqui. Eu vou encerrando então o vídeo por aqui. Tá certo então, pessoal? Até mais.